Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Paulo Glinski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa de Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvor ao seu nome, porque é agradável. Amém. 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 Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. As atas das reuniões, reunião ordinária e extraordinária ocorrida no dia de ontem. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas das duas reuniões anteriores. Solicito a primeira secretária, vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 18 de junho de 2019. Ofício número 45 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração em resposta ao requerimento número 493 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 92 de 2019 da Associação Empresarial de Canoinhas em resposta aos requerimentos números 422, 501 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 81 de 2019 do deputado estadual Júlio Garcia, em resposta ao requerimento número 468 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 125 de 2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 306 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 133 de 2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei número 35 de 2019. Solicitação de Mário Simões para o uso da tribuna para falar sobre os rios. Ofício número 62 de 2019 da Gerência Regional da IPAGRE, solicitando o espaço do plenário da Câmara para o dia 2 de julho. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 58 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel e da outras providências. Projeto de lei número 62 de 2019, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Tribuna Livre, teremos o senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas. Antes das indicações, incluindo para leitura, expediente de hoje, a nota explicativa do vereador Chico Mineiro. Canoinhas, 18 de junho de 2019. Senhor Presidente, Neri Francisco da Silva, brasileiro, solteiro, portador do CPF número 660, 155, 539, 87, inscrito no Registro Geral número 1791, 653, Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, residente domiciliado neste município de Canoinhas, Santa Catarina, na condição de ocupante do cargo de suplente de vereador na Câmara de Canoinhas, vem por intermédio de sua advogada abaixo firmada, inscrita na OAB Santa Catarina, 25.415, com mandato de procuração anexo, apresentar nota explicativa a esta Casa Legislativa acerca das notícias e imagens veiculadas a partir do dia 11 de junho de 2019, tanto na imprensa digital quanto em redes sociais, a exemplo do Facebook e WhatsApp, envolvendo o nome e a pessoa física deste vereador, para que seja levado ao conhecimento dos demais edis e ainda para providências que entenderem cabíveis na forma da lei. Certos de vossa especial atenção, desde logo agradecemos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Adriana Dirschnabel, advogada. A nota explicativa.
Chico Mineiro, ocupante da vaga de suplente de vereador junto a esta Casa Legislativa, esclarece. Em relação às notícias e imagens veiculadas a partir do dia 11 de junho de 2019, tanto na imprensa digital quanto em redes sociais, a exemplo do Facebook e WhatsApp, envolvendo o nome e a pessoa física desse vereador, esclarece que os fatos não se deram como anunciados e divulgados, inclusive porque até o presente momento a sua defesa não teve acesso à integralidade dos vídeos produzidos no interior do estabelecimento comercial Lojão da Oferta, situado na rua Vidal Ramos, 574 Centro, neste município, local dos fatos narrados pelo proprietário, suposta vítima, e demais provas que, em tese, apontam e sugerem o cometimento de crime por parte deste vereador. Acrescenta-se a esta nota, por orientação de seus advogados, que estão levantando e providenciando a salvaguarda de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, além da situação vexatória e humilhante a que foi exposto este vereador, visando a defesa de sua imagem, honra e dignidade, tendo em vista que o sistema legal pátrio defende e permite o devido processo legal, combinado com o direito de acesso à justiça, ao contraditório e à plenitude de defesa, complementando-se assim o ciclo das garantias processuais e constitucionais extensivas a todos os cidadãos brasileiros. Através de testemunhas e demais colaboradores, além das providências outras que fazem parte das estratégias de seus advogados, em defesa de seus interesses, visando a reunião das provas que ajudarão a elucidar a questão, neste momento não há como se pronunciar acerca dos fatos em suas peculiaridades, afirmando-se apenas que serão apresentadas às autoridades competentes os requerimentos para instauração e ajuizamento dos procedimentos criminais e cíveis cabíveis. Apesar de que todos, por questões óbvias, estarem alertas e atentos ao desenrolar dos acontecimentos, esclarece que, em detrimento da apuração dos fatos e para não ocasionar maiores prejuízos à exposição de sua pessoa, tanto na esfera pública como privada, pode-se apenas abreviar a conclusão de que, durante os procedimentos instaurados junto à autoridade policial que a suposta vítima, ao final, restará comprovada a sua inocência. Até o presente momento, esclarece este vereador que não há nenhuma denúncia da prática de qualquer crime como indevidamente veiculado. Foram apenas noticiados à autoridade policial a prática de supostos fatos e acusações, as quais se encontram no início da fase investigatória, sem o contraditório, ou seja, tendo sido apresentada até este momento apenas a versão da suposta vítima. Por fim, esclarece que, após seus advogados encontrarem-se munidos das provas necessárias à instrução dos procedimentos criminais e cíveis, serão tomadas as providências cabíveis em razão da repercussão das notícias, das consequências devastadoras pela ausência de uma resposta pública e direta, e, sobretudo, como a única forma de se defender das injustas acusações. Estando seguro que em breve tudo será esclarecido, desde já me coloco à disposição desta Casa Legislativa para outras informações que se fizerem necessárias, caso seja o entendimento pela instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos na forma da lei. Canoinha, Santa Catarina, 18 de junho de 2019, Neri Francisco da Silva. Era o que continhamos, presidente. Agora eu vou passar para as indicações. A indicação número 164 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção e a limpeza das valetas na esquina das ruas Severo de Andrade e Júlio Budante Neto. E a indicação número 165 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de pedras na rua Severo de Andrade, trecho que foi patrolado nas proximidades das residências de número 596 a 634. Era o que continhamos, senhor presidente. Relativamente ao teor do documento que acabou de ser lido, e considerando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, a mesa diretiva deliberou por reunir elementos para as devidas providências legais. Quero cumprimentar aqui
de agradecer pela presença do nosso vereador Gil Baiano, secretário de Obras, cumprimentar os nossos canoenses e, de maneira muito especial, os servidores, colaboradores da Casan, que vem acompanhar o senhor Kleber Pereira da Cruz, que vai fazer uso da tribuna logo a seguir. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Também quero justificar aqui a ausência do vereador Paulinho Basílio, que desde ontem está em Brasília representando essa casa, e também fazer o registro de que o vereador Vilmar Sidoski foi representar essa casa no evento que está ocorrendo agora às 19 horas no Tribunal do Júri, na Rua Duque de Caxias, representando essa casa, um evento da segurança pública. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Então, nesse momento, convido o senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan em Canoinhas, a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos os vereadores aqui dessa casa. É uma honra poder ocupar esse lugar na tribuna para responder presencialmente aos ofícios que foram encaminhados desde outubro do ano passado pela vereadora Thelma, inclusive, e os mais recentes também, além de alguns outros esclarecimentos e, posso dizer, notícias também em relação ao andamento dos nossos trabalhos. Então, por ordem cronológica, começaremos com a questão dos reservatórios pertencentes ao loteamento Nossa Senhora Aparecida. São compostos por 8 reservatórios de 20 metros cúbicos, totalizando 160 metros cúbicos. Elas atendem a aquelas 392 casas que foram feitas daquele loteamento. Houveram algumas denúncias que o pessoal estaria subindo nas caixas, as tampas abertas, o que na nossa visita não se comprovou, visto que existem lacres, inúmeros lacres ao longo das bordas, e eles permanecem intactos desde a instalação. Como foi requerido naquele ofício que a gente fizesse uma cerca mais apropriada. De fato, antes tinha apenas arame farpado, né? Então fizemos processo de contratação, foi cercada toda nova, palanques novos, tela, e no final, peço para voltar no slide anterior, no início de abril a situação era essa, da obra recém-concluída, o pessoal ainda estava retirando alguns restos de obra, então toda ela cercada com tela, palanques, conforme padrão da Casan. Tá. E aí no final do mesmo mês, final de abril, pode passar para o próximo slide, houve o furto do portão e também o pessoal danificou a tela, no mesmo mês. Então a gente fica temeroso porque a gente vai colocar outro portão e de repente pode ser que daqui a poucos dias já não esteja mais lá. A gente precisa de repente colocar uma telemetria nos reservatórios porque o nosso sistema é todo online. Então a gente pode acessar e fazer alterações, acionar bombas, desligar bombas até do celular, para aqueles que têm essa permissão, que normalmente são os operadores da ETA e da ETE e também o chefe do setor operacional. Só que esse sistema de telemetria é caro e como lá não possui infraestrutura de rede elétrica e tampouco telecomunicações, a gente não consegue instalar lá outro dispositivo para evitar furtos desse sistema de telemetria, que é caro. São aproximadamente mais de R$7.000. Um sistema lá com placa solar, tudo que envolve isso.
Então, a gente pede, de repente, será algum auxílio, de repente, dos vereadores, também da parte da segurança pública, o que mais a gente poderia fazer nesse local para que a gente possa definitivamente deixar cercado e a gente poder também instalar mais equipamentos lá que são necessários. Então, Kleber, eu não gostaria de interrompê-lo, mas apenas esse é o único portão que tem lá? é o único portão. E ele não havia sido colocado um novo depois disso? Esse foi no começo de abril, foi colocado. Havia um antes, né? Tá. Aí o pessoal havia subtraído. Esse foi colocado, foi subtraído também. Hoje o pessoal foi até a caixa d'água? Hoje não, hoje está sem portão. Ah, está sem. Já Está estava sem. desde daquele dia? Está desde final de abril. Ah, Desde tá. quando a gente constatou, foi feito também o boletim de ocorrência em relação a isso. O objetivo da minha fala é porque houve denúncia de que havia um portão andando pelo loteamento. É. Então, possivelmente é isso porque tem uma características peculiares, porque não há tanto em medidas quanto características físicas, o pessoal não faz por aí daquele tipo de portão. Então, também não é difícil, talvez, de tentar achar. Só que isso daí já não nos compete, né? Podemos passar para o próximo slide. Então, outro ofício que foi encaminhado aqui pela casa diz respeito ao pessoal que paga até a taxa, até no valor da taxa mínima, que são 10 metros cúbicos, e quantas ligações são, e pedindo informações para, de repente, subsidiar um projeto de lei referente a alguma alteração nesse sentido. Eu tenho a informar que desde dezembro, agora encerrou em 14 de junho, desculpa, uma consulta pública pela ARESC, que é outra agência reguladora atuante no Estado, que tem um novo modelo tarifário, que eu vou explicar daqui a pouco mais. Que ele já muda, ele não vai existir mais o conceito de consumo mínimo, não vai existir os famosos 10 metros cúbicos. Então, em Canoinhas, a gente tem um percentual pouco maior que 50% de consumos que estão abaixo de 10 cúbicos. Tá? E em relação, em termos gerais, da Casan em Santa Catarina, é em torno de 60%. Em Canoinhas é um pouco menos. Então, esse modelo tarifário foi proposto pela Casan e ele está sendo analisado pela ARESC, e o resultado dela, caso positivo, deve ser seguido pelas outras agências reguladoras, que no nosso caso é a ARES. Correto? Então, afinal de contas, quem define a tarifa de água e esgoto? Pela Lei 11.445 de 2007, a competência de definir a tarifa de água e esgoto, bem como reajustes, da agência reguladora. Tá? A Casan informa toda a planilha de dados e tudo mais que é necessário, informando qual que deveria ser, por exemplo, o reajuste, e a agência reguladora faz um estudo, uma análise em cima disso e define quanto vai ser, se é o que a Casan pediu ou se é menos. Normalmente é menos. Então, de qualquer maneira, essas tarifas ela tem que assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Seria muito bom se a gente pagasse muito menos. Só que a Casan é uma empresa como qualquer outro, ela tem que fechar no positivo. Ela não pode ser deficitária. Então, visando tudo isso, investimentos futuros e o pagamento das despesas correntes, ela precisa estar tudo embutido aí na tarifa, né, que é a única forma de remuneração, única forma de arrecadação que a Casan tem, através das tarifas. Então, no novo modelo tarifário, ele passaria a contar com uma taxa fixa de disponibilização de infraestrutura. E também e o volume era variável. Então, gastou 1 metro cúbico, é a taxa fixa, mais 1 cúbico. E assim por diante. Pode passar, próximo. Essa é a estrutura tarifária Casan com o ano base 2018, que foi apresentada para a ARESC, para análise. Então, conforme estudos, chegou-se ao valor de R$ 30,41 como taxa fixa de disponibilização de infraestrutura. Se não houver consumo, paga-se apenas o R$ 30,41. Um exemplo, se for uma economia residencial, consumo 5 metros cúbicos, ficaria a taxa fixa, que é R$ 30,41,
mais 5 vezes R$ 2,04, por estar na primeira faixa de consumo de 0 a 11 cúbicos, totalizando R$ 40,61, no caso de um consumo de 5 metros cúbicos para uma residência. Atualmente, esse mesmo cliente ele paga R$ 44,00. Tá? A ideia disso daí é realmente estimular o uso racional e para aqueles que realmente fazem esse uso racional, para eles sentirem o impacto financeiro dessa economia que eles fazem. Seja por reutilização de água de chuva, seja por economia, por dispositivos que economizem, seja quais forem. Outro item levantado também foi a questão do ar na tubulação, ventosas, o ar que o cliente paga ou não paga, enfim. Como ocorre o ar na tubulação? A água é composta também por oxigênio, então ela é inerente ao processo. Só que, em determinados casos de desabastecimento, rompimento de rede ou alguma coisa nesse sentido, ele ocorre a formação de bolsas de ar nas partes mais elevadas das redes, correto? E as ventosas, elas são dispositivos que devem ser instalados nesses pontos para expurgar o ar e também admitir ar para não haver o efeito de vácuo e também de deformação por causa disso, quando secar as redes, por exemplo. As ligações, detalhes técnicos agora, as ligações de água, elas são feitas na parte lateral do tubo para dificultar, porque se for na parte de cima, é como é feita uma ligação de ventosa, que o ar se concentra na parte superior do tubo, né? Na parte lateral é mais difícil. Tá? Pode ocorrer presença de ar que passa pelo hidrômetro? Pode. É relevante? Ele tem o poder de mudar a fatura de maneira considerável? Estudos feitos desde a década de 90 para cá indicam que não. Tá? Então a gente pode passar para o próximo. Então a gente vai retornar a falar dos dessupressores de ar mais adiante. O que é a pressão? Então tem pressões positivas e negativas. Pressões positivas é quando o abastecimento está normal. Tá? Pressão no caso, na parte de hidráulica, é a diferença de altura entre dois pontos, basicamente. Se tem desnível de 10 metros entre os dois pontos, a pressão ali é 10 MSA. Quando que ocorrem as pressões positivas e negativas? Como mencionei, positivas quando o abastecimento está normal. Negativas quando há o esvaziamento da rede, por algum problema, desligar a ETA, fechar algum registro, ou por rompimentos. E a medição, como ocorre a medição dos consumos? O princípio de funcionamento dos hidrômetros, a maioria deles é velocimétrico, então ele tem uma turbina que gira à medida que passa a água, né? Só que ele, como todo equipamento de medição, ele tem as faixas de atuação. Então, acima de determinados limites, ou abaixo de determinados limites, ele ou não mede, ou a força não é suficiente para fazer girar o mecanismo, ou ele é tão rápido, passa com uma vazão tão alta, que ele acaba ocasionando patinamento. Então, ele não marca, acaba não marcando também. O ar na tubulação, como antes mencionei, ele é inerente. Só que da mesma maneira que em alguns casos, quando ocorrem esvaziamento de rede por reservatório seco ou vazamentos, da mesma maneira que o ar, alguma coisa de ar pode passar para o hidrômetro, ele retorna também. O hidrômetro marca nos dois sentidos. Então, toda aquela coluna de água e ar que possa ter, e até pela boia da caixa d'água, esse ar entra quando a rede esvazia, ele promove o movimento no sentido contrário do hidrômetro. Então, ele não marca só num sentido, ele marca dos dois. Então, ar está entrando na rede e ar está saindo. Então, teoricamente, eles se anulam. Próximo slide. Essas ventosas, a nossa superintendência está fazendo aquisição via licitação, tá para publicação, de 1.000 ventosas para a superintendência inteira. Tá? Não é só para Rio do Sul, não é só para Canoinhas. Quem tiver tudo planejado,
é só fazer o pedido, eles fornecem e a gente vai instalar. Estamos concluindo o levantamento dos pontos das nossas redes onde são necessários essas ventosas. Elas auxiliam muito para evitar rompimento de rede e para melhorar a vazão naquela tubulação. Então a gente tem menos dificuldade de fazer chegar a água de um ponto até o outro se as ventosas estiverem instaladas. A gente tem algumas instaladas em nossas redes, mas é muito pouco perto do que precisa e a gente tem plena consciência que a gente tem que avançar muito nisso. Sobre os supressores de ar, também é um tema recorrente, de tempos em tempos ele reaparece. O que eles prometem? Milagre. 50% de redução, enfim. Quais são os resultados dos experimentos realizados? Eficiência, e já entra no próximo tópico, eficiência atingida. Não passou de 6% de diferença. Isso num montante que marca só a cada 1.000 litros, 6% acaba não sendo um número relevante. E além de tudo isso, quais os riscos disso? Ele é um ponto de água que algum cliente, algum usuário que não tenha boa intenção, ele pode retirar e pode promover um gato de água ali também. Ele pode engatar uma mangueira e aquela água não vai passar pelo medidor. Então ele possibilita esse tipo de situação. Outra situação, ele possibilita também que na hora que essa válvula estiver admitindo ar, ele pode admitir ar de fora e água, caso esteja em local sujeito a enchente, caso qualquer outra coisa seja direcionado sobre ela. Isso tem um risco muito sério de contaminação de todo um setor, da contaminação de água em todo um setor. Então, os riscos são muito mais significativos do que os possíveis benefícios. Supostos benefícios, corrigindo minha fala. E também por isso, não existe nenhum instrumento desse, nenhum equipamento que seja aprovado pelo Inmetro. Então, todo equipamento, a gente sabe que aquele é garantido, que funciona, que cumpre o que promete, quando tem o selo do Inmetro, quando tem aprovação. E há muito tempo, essas empresas tentam e nenhuma consegue aprovação, porque não tem eficiência. Ela não cumpre o que ela promete. Então, a própria legislação, a portaria 246, que foi editada pelo Inmetro, diz que qualquer dispositivo adicional projetado para ser instalado junto ao hidrômetro deverá ser aprovado pelo Inmetro com vistas à verificação de interferência no funcionamento do medidor. Logo, a gente pode concluir que se não há nenhum equipamento que tenha aprovação do Inmetro e a legislação obriga a ter, então só isso já nos exime da obrigatoriedade de colocar qualquer dispositivo ou da suposta eficácia desse equipamento. Quem se posicionou contra a instalação desse equipamento? Inúmeras entidades, inclusive já existem posições do Poder Judiciário do Paraná, do próprio Inmetro, da FUNASA, de universidades federais, tanto a Juiz de Fora, em Minas Gerais, como algumas outras, além da UFSC, o Ministério Público de Santa Catarina, entre outras. Então, todos esses materiais, se vocês assim desejarem, eu posso até encaminhar para apreciação. Até que ponto essas empresas chegam? Esse aí é do site da Aquamax, que eles mesmos se intitulam como a maior vendedora desse tipo de equipamento no Brasil. Essa publicação do site da Kazan que eles colocaram ali no site deles, eu tirei isso daí ontem, tá? Ontem à noite, quando eu estava terminando de formatar o conteúdo dessa apresentação, eles mudaram a informação que tem na matéria da Kazan. Eles chegaram a mudar isso. Naquele trecho amarelo não está visível agora, mas eles colocaram um trechinho ali que fala de supressores de ar, que é a economia com a utilização de água de chuva e também supressor de ar, bloqueador de ar. Eles inseriram de maneira que o jurídico da Kazan já entrou com medidas em relação a isso, de maneira falaciosa em relação ao conteúdo da matéria em si. No próximo slide tem a matéria original.
que naquele parágrafo do meio ali, ele não diz nada a respeito de bloqueadores de ar, e essa é uma matéria de 2015. Então, a gente pode ver o nível que essas empresas apelam para tentar fazer eles terem algum tipo de confiança naquilo que eles estão vendendo. E no próprio site dessa empresa aí, da Quamax, eles mesmos admitem que não tem aprovação do Inmetro. Eles colocam de maneira diferente ali, mas o fato é, não existe equipamento supressor de ar aprovado pelo Inmetro. Consequentemente, não é possível a instalação desses equipamentos junto aos hidrômetros. Era a ideia dos vereadores também, de repente, se fosse possível, um projeto de lei para modificar a questão tarifária, né, que a gente tinha comentado anteriormente. Porém, foi feito isso em concórdia. Os vereadores aprovaram uma lei nesse sentido e o prefeito vetou. E a Ares, ela elogiou o veto por causa dessa questão que não há aprovação do Inmetro. Então, só trazer um caso próximo, caso prático, que também o pessoal de outras cidades também tem essa preocupação com os munícipes, assim como os senhores, que a gente sabe que sempre são os representantes do povo e sempre querem buscar o melhor para eles. Então, já existe, nesse sentido, posicionamento jurídico da Ares, inclusive, contrário à instalação desses equipamentos. Então, a conclusão que a gente chega é que as empresas interessadas em vender esses produtos, elas têm se aproveitado da falta de conhecimento técnico aprofundado da população. Eles fabricam e promovem propagandas enganosas, manipulam notícias e seus equipamentos não possuem aprovação pelo Inmetro. E essas empresas são as únicas beneficiadas com as vendas desses produtos. Aí eu coloquei um pouquinho do referencial que eu peguei. É um relatório que a CAESB elaborou juntamente com as outras instituições ali que estão mencionadas. E também um outro artigo do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, de um engenheiro mecânico, que fizeram testes ao longo de um ano no Rio Grande do Sul, com diversos modelos de supressores de ar. Tudo isso está disponível online ainda hoje. Gostaria de falar também, antes de encerrar a minha parte de exposição, de hidrômetros. Voltando a falar um pouco de hidrômetros. Estamos com, me corrijam se eu estiver errado, pessoal, mais de 1.000 serviços pendentes a serem programados para a troca de hidrômetros aqui em Canoinhas. Mais de 1.000. Por quê? Os hidrômetros, como qualquer dispositivo mecânico, eles com o uso, eles sofrem desgaste e passam a não marcar mais corretamente. Normalmente a menos. Sendo assim, ele não reflete o volume real que está passando por aquela tubulação para aquele cliente. E assim a gente está promovendo a renovação do parque de hidrômetros para corrigir essa distorção, porque afinal de contas é dinheiro que está indo fora. São perdas, a gente tem um foco em reduzir as perdas, e um dos meios para a gente atacar isso é a renovação do parque de hidrômetros. Aí, quando esses hidrômetros ocorrem, eu digo isso porque vão chegar nos próximos meses muitas reclamações para os senhores, com certeza, que eu pagava a taxa, aí trocaram o hidrômetro, a conta veio alta. Acontece. Porque ou o hidrômetro estava marcando a menos, por causa do desgaste mecânico, como eu mencionei, ou eles estavam parados, trancados de alguma maneira o dispositivo de registro da leitura, então eles não estavam marcando o que estava sendo medido. E como tem por enquanto, essa questão do consumo mínimo, a pessoa não conferia e acabava não se inteirando disso. Então, é absolutamente normal que após troca de hidrômetros haja, se a pessoa consome mais do que atualmente a taxa, que haja uma elevação do valor da fatura, porque está se medindo, então, o valor real. E ressaltando que são todos hidrômetros novos aprovados em testes. Então, eles não estarão marcando de maneira errada.
quero falar um pouquinho sobre investimento. Vamos deixar a parte boa mais para o último agora, né? Sabe-se que durante muitos e muitos e muitos anos, a Casan, bem como outras empresas públicas, foi utilizada para atender a interesses de algum grupo pequeno de pessoas com poder. A gente tem tentado mudar essa situação. Só que nem tudo depende da gente. A gente está na ponta do processo. Então, a gente não tem tinta na caneta. A gente faz o que a gente consegue, o melhor que a gente consegue com os recursos que a gente tem. O que nos cabe? Ir para cima no organograma, superintendência, matriz, e buscar esses investimentos que precisamos. Muitas vezes, algumas coisas até fora do que rege o contrato de programa, pela necessidade operacional mesmo, que no plano municipal de saneamento, na ocasião, não havia sido, talvez, identificado. Então, tenho a dizer para os senhores que estamos elaborando documentação técnica para uma construção de uma ETA compacta, para auxiliar a ETA que hoje está instalada, para aumentar a capacidade e a qualidade da produção. Então, a gente pretende fazer... Imagino eu que amanhã, eu estou me deslocando para Rio do Sul, já devo entregar em mãos essa documentação para ir para o setor de engenharia, para poder fazer a documentação técnica necessária e lançar a licitação. Além disso, estamos com déficit de reservação. Isso já era apontado no plano de saneamento, quando foi elaborado. Depois foi feito o reservatório, o R6, lá no Jardim Esperança, que ele melhorou a questão lá daquela região, resolveu daquela região, só que a topologia dos nossos reservatórios, a sequência de qual reservatório joga para qual, até chegar lá no final, a gente tem um R2 lá no Alto das Palmeiras, que ele está sufocado. Ele trabalha no limite. Então, outro investimento que a gente já conversou semana passada em Rio do Sul, na sexta-feira, que a gente vai produzir a documentação técnica e vai lançar a licitação, é um segundo reservatório ao lado do já existente. Vai ser elevado, vai ser... Isso aí, a parte da engenharia que vai definir. Isso a gente pediu porque a gente tem um reservatório, o R1, próximo ao Tempo Feliz, com capacidade de 1.600 cúbicos, que ele é responsável por abastecer a parte central, e de lá vai a água lá para o R2, lá no Alto das Palmeiras. O R2, por sua vez, tem 600 metros cúbicos, e ele é responsável por distribuir água para uma área tão ou maior do que o R1, e além disso, mandar lá para o nosso Área Aparecida, que é o nosso R7, e mandar lá para o Jardim Esperança, que tem o nosso R5, de 50 cúbicos, o R6 de 500. Então, ele é muito pequeno para toda essa demanda. Então, ele seca muito rápido. A gente pôde observar em alguns dias que houve período de chuva e depois alguns dias de sol, reclamação de falta de água, com razão. Nosso sistema está no limite. Por isso, a gente está buscando esses investimentos e a gente está correndo contra o tempo quanto a isso. E para completar a parte de investimentos ainda em reservação, a fazer um segundo reservatório também ao lado do R3, que é lá em Marcílio Dias. Tem o R4, que é lá em cima ao lado do cemitério, e tem o R3, que é acessado pelo asfalto ali embaixo. Lá, se não me engano, são 500 cúbicos, 500 ou 600, a gente quer também outro de mesma capacidade. E, além disso, uma adutora nova, que leve a água diretamente da ETA até lá. Que no campo da Água Verde, ele primeiro abastece as casas e o que sobra ele vai para o reservatório. E as boas práticas recomendam que não seja feito assim. Isso ao longo do tempo, por todas aquelas questões políticas que falei anteriores, de mau uso da empresa, de falta de investimento, a dívida histórica que o Casan tem com o município, a gente reconhece isso, a gente sabe disso. O pessoal fez o que dava para atender com água, ia ligando na adutora, o que tecnicamente não é o correto, mas era o que dava para fazer para resolver o problema das pessoas naquela época. E como essa tubulação de ferro fundido já está datada, a gente precisa de uma tubulação nova e que leve diretamente água primeiro para o reservatório e daí
para distribuição para as pessoas, inclusive o distrito de São Cristóvão, que também é abastecido por nós, e existe determinação legal que a gente é obrigado a continuar fornecendo água para eles. Porém, por questão de discussão de tarifas, ainda está em disputa judicial, esse dinheiro não chega para a gente. Então, a gente está fornecendo água para o Distrito de São Cristóvão e a gente não está recebendo pagamento por conta dessa disputa judicial em cima das tarifas. É uma água que podia, se hipoteticamente Três Barras tivesse promovido mais investimentos, de repente uma estação de tratamento de água em São Cristóvão ou alguma coisa que trouxesse do sistema lá do centro, lá principal, para o São Cristóvão, era uma água que para a gente, de repente, não seria necessário fazer uma ampliação de Itaguara. Então, é um caso também que merece ser pontuado, porque é uma água que está faltando aqui para Canoinhas, que a gente está fornecendo para o Distrito de São Cristóvão. Em nenhum momento interrompemos o fornecimento para eles. A gente abastece eles assim como abastece os munícipes aqui de Canoinhas. Vamos terminar com o que eu devia ter começado, que era a minha apresentação, né? Meu nome é Kleber Pereira da Costa. Eu trabalho na Casan desde 2013. Estou há 6 anos e alguma coisinha na empresa, portanto. Sou daqui. Minha formação acadêmica é engenharia elétrica, também concluindo pós-graduação. Todos os funcionários que aqui estão são de extrema competência e capacidade, e com a presença deles vocês podem ter a certeza que todos estão unidos ao redor do mesmo objetivo. Minha apresentação finaliza por aqui, estou aberto a perguntas e questionamentos. Eu deixo a palavra livre aos senhores vereadores que assim desejarem fazê-lo. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Meu cumprimento ao senhor Kleber, por se fazer presente aqui hoje na nossa tribuna, às senhoras vereadoras Norma e Camila, demais Edis, aos assessores da casa, internautas, às pessoas da comunidade aqui presente, aos funcionários da Casan. Kleber, então, jamais aquele requerimento que fizemos foi resultado de alguma falácia, né? Então, o senhor deve saber que eu sou assistente social da Secretaria de Habitação e lá no residencial nós temos problemáticas diariamente, agora reduziu um pouquinho, eu acredito que vai isso. E em nenhum momento culpamos a Casan porque eles arrebentaram as cercas, roubaram portão pela segunda vez, furaram caixa d'água. Neste momento dos banhos lá, a gente foi chamado pelos moradores, inclusive tínhamos fotos a respeito. E naquele forte do verão, a gente detectou esse problema, subíamos lá, eles saíam correndo. Depois que nós fizemos para vocês os ofícios, levamos ao conhecimento, teve toda aquela situação de que a Implantec não havia feito os ajustes necessários para que a Casan assumisse a estação de tratamento, né? Parece que agora isso foi acertado. Então, são coisas assim que quem licitou aquela obra foi a Caixa Econômica. Mas nós, aqui da Secretaria de Habitação, é que acabamos assumindo todos os problemas. E nós deveríamos, de nos determos nos assuntos habitacionais, mas acontece que a gente está envolvido com os problemas com os cachorros, com o vandalismo, chamando polícia, os moradores nos chamam lá, nos ajudem aqui, que estamos com problemas assim, enfim, de todas as maneiras, né? Então, não só como a caixa d'água, a cerca da caixa d'água, as casas também, algumas que eu digo no universo de 392, temos hoje 14 depredadas, que a Caixa Econômica Federal vai tomar providências, né? E jamais nós culpamos a Casan por aquelas situações, tanto que vocês foram lá e resolveram, né? Mas eles andavam em cima daqueles canos, desciam, inclusive, o perigo de doenças, eles desciam lá naquela estação, quando ela estava com problemas, que a Implantec abandonou, antes de entregar formalmente para vocês, e dentro das normas, eles andavam lá naquelas águas sujas.
e andavam nas caixas limpas, chegaram a furar as caixas. Então, como eu digo, como vocês têm problemas, nós temos muitos problemas lá. Um problema grande lá é a falta de segurança pública. Não estamos culpando ninguém aqui, sabemos que temos uma falta de efetivo, né? Também fui criticada quando pedi lá a segurança pública, que algumas viaturas, quando eram chamadas, iam, outras não, mas a gente nunca vai deixar de criticar o que a gente achar que é merecedor de críticas, e o povo, estamos aqui porque o povo nos pede, e nós temos que ir atrás dessas coisas, né? Eu sei que vocês trocaram o portão, eu vi já um outro reforço ali, eles levaram o portão novamente. Essas tentativas frustrantes, que nos frustram de colocar tipo inviolável, a Protege, essas empresas de segurança, eu acho que o senhor pode acreditar que nenhuma quer assumir, por enquanto, lá o residencial. Então, eles estão se organizando numa associação de moradores, e agora até a polícia vai começar um trabalho diferente lá em cima, pelo incômodo que eles estão tendo, né? Quando invadem a parte da casa, quando invadem as outras unidades habitacionais. Então, eu lhe digo que a nossa intenção ela é de preservar o patrimônio público, tá? E nós estamos aqui nesta casa para isso. Eu acredito que agora o nosso único medo, fugindo um pouco disso, é quanto a população vai pagar de água, de quanto vai ser esse aumento com a troca dos hidrômetros, entendeu? Já estamos com medo, e isso a gente escuta de toda a população, a gente ouve, o que vocês vão fazer? Né? Por enquanto, a gente não recebeu ainda esse valor, esse percentual, né? E outra coisa que eu queria perguntar, a questão do saneamento básico, bem como o senhor colocou, que os governos anteriores deixaram de cumprir com as questões regimentais, contratuais, e não cumpriram com a questão do saneamento básico. Qual o percentual hoje que nós temos construídos na nossa cidade, e o que falta, e quanto tempo vai levar isso? O senhor tem alguma previsão? Eu sei que depende de outros órgãos, mas a gente também gostaria de saber, já que o saneamento básico é o princípio da saúde pública, né? Correto. É isso. Eu agradeço a preocupação que a vereadora demonstra com o pessoal, principalmente daquela região, e realmente é eles que, é vocês que eles recorrem. Então, é justa toda a indicação de melhoria ou crítica, ou seja o que for. O objetivo sempre, tanto de vocês quanto nosso, é buscar o melhor para os munícipes. Sim. Quanto aos hidrômetros, quanto que vai subir, depende quanto eles consomem. Porque a partir do momento que um hidrômetro defeituoso é substituído, ele passa a marcar o real. Ele não tem uma relação de percentual. Para uns pode não dar diferença, porque não consomem, ou atualmente, valor de taxa, não consomem mais que 10 metros cúbicos, e para outros pode subir, porque eles consomem mais do que o valor da taxa. Então, variável, vai do consumo de cada um, porque reflete apenas o consumo real. Quanto à cobertura atual de esgoto sanitário, a primeira etapa da obra foi concluída final de 2017, foi quando a estação de tratamento de esgotos começou a operar, e eu me orgulho muito dela ser a melhor do estado. Ela tem um índice de eficiência superior a 90%, enquanto normativas exigem 40% e alguma coisa. Então, ela é extremamente eficiente. E aí o pessoal, a equipe técnica que trabalha lá, é extremamente dedicada. Então, a gente tem uma cobertura atual de 15,4% das ligações de água, 15,4%, também tem ligação de esgoto disponível para a ligação. As próximas etapas demanda ainda uma viagem minha para Florianópolis, que eu vou realizar nas próximas semanas, que eu vou discutir alguns termos do contrato e programa, algumas coisas que a gente tem que alinhar, alguns outros investimentos, além desses prioritários que eu já mencionei. Então, está em andamento também a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que com a revisão do plano, também são revistas as metas do contrato de programa. Porque foi o contrato que foi assinado, talvez tenha sido um pouco otimista em relação ao avanço da cobertura de 10% ao ano. Então, talvez ele tenha sido um pouco otimista, talvez não. Essa revisão do plano municipal que vai dizer para a gente.
Eu só quero aproveitar, eu lembro que eu, o vereador Paulo Glinski, nós participamos da discussão desse plano, da questão do contrato e programa. Eu me recordo que o investimento total chegaria a 100 milhões, próximo disso. Né? Que no primeiro momento foram aqueles 20 e poucos milhões, mas milhões. aí... 30 milhões e meio. 20 e poucos milhões, mais a estação de tratamento, que chegou aos 30 milhões. Mas aí, eu não me recordo no qual período que chegaria a totalizar, né, Ao final do contrato, no final do cobertura contrato são, superior a 80%. Tá, são quantos anos? São 30 anos a 30 contados anos. a partir de 2012. Tá, então, e aí, se eu entendi, a cada ano Nos primeiros anos, a cada ano aumentaria 10%. que não vem ocorrendo, é isso? Em questão A primeira etapa deu esgoto, conta né? de 15%. Né? Então, E hoje... a gente está defasado em relação ao contrato de programa. Isso, nesse sentido que é a minha fala, né? Porque Sim. não houve uma expansão, né, da questão do tratamento do esgoto, Exato. não do tratamento, né, do coletamento de esgoto, né, na nossa cidade. E também tratamento, porque a unidade que está instalada de tratamento, ela é modular. Então, para abranger mais que 80% da rede coletora, ela necessita de mais 3 módulos daquele. Mais 3 estações daquela. O terreno já todo tamanho, tem todo aquele tamanho para abrigar essas outras 3. Então, não é, às vezes, só ampliar a rede, talvez, dependendo do percentual que a gente atinja, já tem que fazer mais outra estação. Mais algum vereador? Vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa. Comunidade nos dá a honra e o prestígio da presença. De uma maneira especial, cumprimento o engenheiro Kleber. Seu nome Kleber, cumprimento todos os funcionários da Casan, pessoas às quais nós nutrimos uma admiração e um respeito muito grande. Conhecíamos muito bem na época o Júnior, depois o Eduardo veio, e agora o senhor está assumindo nessas funções de gerente da Casan local. Eu vou fazer rapidamente uma breve contextualização da minha fala, porque alguns dos requerimentos endereçados, inclusive aqui a agência local, mas também a Florianópolis, partiram de minha pessoa. Nós temos 3 papéis principais nessa Casa Legislativa: legislar, fiscalizar, indicar, requerer e pedir. Eu uso um termo aqui nessa Casa de Leis também, que nós funcionamos como uma caixa de ressonância da comunidade. Tudo bate aqui, você tem que dar um retorno. Então, via de regra, quando formulamos um requerimento, um projeto de lei, seja o que for, isso também parte da comunidade. Quando você fala a questão aí de ar, encanos, enfim, o senhor vai ver que eu formulei um requerimento hoje, porque, via de regra, quando você repassa informações à comunidade, você tem que se embasar em informação oficial. Eu hoje, inclusive, verifiquei, quando o senhor falou do veto de concórdia do projeto, que o prefeito vetou, e no seu veto ele arguiu que não havia instrumentos, como muito bem o senhor apresentou, aferidos pelo Inmetro para verificação do ar. Quando nós falamos isso para a comunidade, quando as informações são repassadas via imprensa, elas não são informações oficiais. Então, muitas vezes, até a própria comunidade, ou por desconhecimento, ou por questionar a tua atuação nessa Casa Legislativa, até algumas situações duvida. Então, dentre essa breve contextualização que eu estou falando, eu tenho uma preocupação muito grande a questão da água, e falei ontem nessa casa que o esgotamento sanitário, vereadora Thelma, é muito importante, mas a questão da água, ao meu ver, é mais importante ainda. Chegam muitas informações para nós, dentre as quais, posso citar uma para o senhor, eu era representante dessa Casa Legislativa junto ao CIGERD, e lá no CIGERD o Eduardo fez uma apresentação, quando a vazão do Rio Canoinhas estava muito baixa, inclusive acho que 5 municípios do estado estava quase tendo comprometimento em função da vazão. Aqui nessa casa eu falei também, já de conhecimento dos senhores edis, da comunidade também, trabalhava em Porto União quando houve aquele acidente com a Petrobras, e eu fazia parte de defesa civil, e lá foi um caos, né? Se instalou um caos no primeiro momento, quando não havia um plano efetivo de ação em decorrente, simplesmente chegou lá a mancha de óleo e acabou a água na cidade. Então eu falava sempre em captação alternativa. O próprio Eduardo havia falado para mim da questão do local de captação, de assoreamento, enfim. Tecnicamente eu não posso falar muito, mas
sugeri, eu fiz um requerimento, tá, que se iniciasse estudos nesse sentido da possibilidade, eventualmente, de um poço para captação no aquífero Guarani, tal, uma possibilidade de expansão de rede a um outro rio, pensando nesse sentido. Então, como eu falei para o senhor, muitas dessas informações que chegam até nós, né, existe uma cobrança por parte da comunidade. Eu fiz esse requerimento com relação à tarifação, porque as pessoas questionam, eu consumo 2, 3 metros cúbicos, a legislação, que não é de sua competência até responder por isso, e já está sendo feito um estudo, mas a comunidade questiona por que é cobrado 10. Assim como Porto União, lá tem a agência do Paraná, lá é 5 metros cúbicos, enfim. Então as pessoas vão fazendo os seus questionamentos, né, dentre os quais uma senhora um dia passou em frente à minha residência, viu, eu estava regando as flores, época de estiagem, disse, mas o senhor vereador não tem vergonha de usar água para molhar as suas plantas? Então eu disse, não tenho. Ela ficou até assustada com a minha resposta, tá? Mas tem tanta seca, a rádio está falando para o pessoal economizar água. Eu disse, olha, minha senhora, eu fiz um projeto de lei que virou lei, que não é ideia minha, que eu te disse bem claro, não é mérito meu. Eu reapresentei um projeto de lei do vereador Alexei Zaffer, que na época autorizava um programa de captação de águas pluviais e de outras providências. Então, o prefeito sancionou a lei, né, foi votado nessa Casa Legislativa o projeto, em que todas as residências com medição superior a 150 metros cúbicos é obrigado a ter uma cisterna. Eu tenho uma cisterna na minha casa, 10 mil metros cúbicos. Essa cisterna já se pagou várias vezes. E eu entendo como a água é um bem precioso, tá? Nós tínhamos que regulamentar, o prefeito está regulamentando essa legislação, que as novas residências, enfim, tudo que for construído tem a sua cisterna para a captação. Mas o questionamento da questão tarifária, e o senhor colocou ali que já está sendo discutido, é transferência daquilo que a comunidade nos pede. Também o grande impacto que houve quando todos nós, usuários do sistema, vimos na nossa conta de água, né, que temos a rede de esgotamento sanitário dobrar a tarifa. Isso causou, posso dizer, até uma certa comoção em algumas pessoas, questionando e pedindo, eu era presidente dessa casa, uma audiência pública, né, porque não aceitavam isso de uma forma tão tranquila como o contrato vigia está vigente. Né, para quem paga lá, tinha lá seus 150, 200 reais de água, eventualmente passa a pagar 400 e houve um impacto muito grande. E no estudo da legislação, a gente verificava que a legislação fala que até 100%. E você vai ver municípios que cobram 60%, 70%, 80%, tem vários casos a nível de país. Né? Mas, como muito bem o senhor falou, o nível decisório regional é muito pequeno dentro daquilo de investimento, da capacidade de resolução de problemas que a comunidade tem. Só que, às vezes, isso não é muito bem compreendido. E, por fim, só gostaria de dizer ao senhor que ainda aguardo uma posição da Casan Estadual com relação a essa possibilidade de captação alternativa. Tá? Nós temos um assunto bastante recorrente, não só aqui em Canoinhas, como todo o Estado, tá? A questão da contaminação por agrotóxico na água. Isso não é coisa de Canoinhas, a gente tem ouvido muito falar. Algumas pessoas divagam, né? Nós temos aí 500 pessoas em tratamento de câncer, que muita relação de câncer tem com a água e agrotóxico, enfim. Então, existem alguns factóides nesse sentido, são criados, enfim. Mas até que ponto a nossa água, né, a potabilidade, tecnicamente eu não tenho como responder, mas as pessoas também questionam, e nós, como representantes, como bem o senhor falou, nós temos que dar uma resposta. E só por fim, eu peço, e o senhor está assumindo agora, uma determinada rua, Matias Miller, aqui, houve uma solicitação, já foi protocolado ofício lá na agência, no dia 21 de março, o Lucas recebeu, e agora, dia 6, foi o senhor que recebeu um ofício da prefeitura para a mudança lá do encanamento para a colocação de tubos, porque houve um acidente, inclusive. Secretaria da Agricultura, né? Que enviou o ofício. Está na minha mesa. Houve acidentes no local e precisa de uma resposta mais efetiva. Sim. Mas eu fiz essa breve contextualização até para o entendimento, porque às vezes as informações que são repassadas pela imprensa e da forma como é divulgada, coloca o próprio vereador numa situação um pouco difícil de estar cobrando, sendo chato, de algo que, em tese, não é da alçada dele. Eu estou colocando isso para o senhor,
mas entendo que tem que haver esse investimento nessa captação alternativa. A questão tarifária do esgotamento sanitário tem que ser rediscutido. Isso não é, eu estou falando isso não só eu como vereador, mas como usuário do sistema. Tá? E essas questões, elas preocupam bastante a comunidade. E nós, como seus representantes, temos que dar essa resposta. Então, obrigado pela sua presença nessa Casa Legislativa. Tá? Eu vou ter bastante contato com o senhor Doravante, até em função do próprio CIGERD, né? E agradecemos toda a equipe pelo trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado. Agradeço todo o empenho do vereador no atendimento aos munícipes dessas questões que acabam ecoando mesmo, principalmente quando envolve dinheiro que sai do bolso do cidadão. Para a maioria das pessoas foi um impacto muito grande quando começou a cobrança da tarifa de esgoto, né? Existe o decreto estadual que permite a cobrança de até 100% do valor da fatura de água. Então, em respostas anteriores, conforme vocês já receberam, a Casan, no estado inteiro, ela tem essa questão do 100%, que equivale a 100% tarifa de água, seria de esgoto também. Por quê? Questão financeira, basicamente. Porque temos um contrato de programa que todos os investimentos que forem feitos nesse período, eles têm que ser repostos através do pagamento de faturas durante esse período de contrato. Correto? E uma obra, tanto obra quanto a operação de uma rede de um sistema de esgotamento sanitário, ele custa em média até 4 vezes mais do que para você tratar água. Tratar esgoto é muito mais difícil do que tratar água. Então, esse percentual de 100% se refere a isso. É um pouco difícil até a gente aqui localmente tentar debater com o pessoal até mesmo do jurídico da companhia, porque financeiramente eles colocam a conta e realmente você olha os números e vê menos que isso aqui vai causar desequilíbrio nas economias da empresa. Então, até quem define isso, mesmo que de repente quem sabe uma diminuição desse percentual ou não, é a agência reguladora que determina, né? Se a Casan pode bater pé no 100%, se a agência reguladora disser não é 100, é 90, vai ser 90. Tudo vai depender da análise financeira que a agência reguladora vai fazer. Eu gostaria que não houvesse cobrança adicional, assim como na minha residência, infelizmente ainda não há cobertura de esgoto, mas eu gostaria que tivesse incluído nas próximas, né? Mas quem define isso é a equipe de engenharia juntamente com a prefeitura para atender o maior número possível com aquele volume de recursos. Antes de eu passar a palavra ao vereador Paulo Glinski, até porque o assunto que o senhor está tratando, no dia 27 de maio, fiz um requerimento encaminhado ao senhor Adir Fac, o diretor-geral da Ares, desses termos que o senhor fala, da questão, né, de verificar os custos que a empresa tem, né, para ver se é possível essa diminuição. Eu sei que o senhor falou que esse investimento que foi feito precisa ser amortizado ao longo desse tempo, né? Porém, é muito claro que a população hoje, dadas as circunstâncias que o país vive, etc., etc., quando você coloca para uma família que percebe um salário mínimo, né, e aí você ainda colocar um custo adicional por conta do tratamento 100%, isso representa bastante. Eu até queria, Márcio, que você voltasse na tela que fala das tarifas, né, porque a gente compreende que tem a questão social, né? Está contemplada. Né, está contemplado ali, mas para alguma família, né, que tem alguns filhos, isso representa bastante. Então, o objeto do meu requerimento, do número 440, é verificar os custos que a empresa tem, para aí buscar, né, verificar se Canoinhas, se pelo menos o município de Canoinhas pode reduzir esse valor. Claro. Eu tenho essa compreensão de que há municípios que são deficitários, o nosso é superavitário. Vereadora Norma, vereador de Meus, que fizeram parte comigo da legislatura 2001 a 2005, quando nós criamos uma comissão especial que tratava da questão da renovação ou não do convênio com a Casan,
né, que lá naquela época havia ultrapassado já os 30 anos, havia vencido esse prazo, nós discutimos muito isso. E por um momento, vereador Paulo Glinski, o senhor nessa época era procurador do município, o senhor vai lembrar que a ideia era a municipalização da questão da água, né, porque não tínhamos esgoto, mas da água. E nós discutimos isso, de que não, porque é um valor, um investimento alto que precisava ser feito. E eu fui um dos vereadores que defendeu a continuidade da Casan no município de Canoinhas, né, desde aquela época. Né? Por quê? Porque entendíamos que o município, por mais que desejasse trabalhar nesse sentido, havia um investimento de pessoal, de equipamentos, né, que talvez o município não tivesse essa condição. Mas tudo bem, Canoinhas era superavitário, mas aí quem ia pagar sobre São Cristóvão, por exemplo? Isso não era o problema de Canoinhas, não, nós estamos falando de uma questão social, nós estamos falando de que existem moradores ali que também tem que ter esse atendimento com relação à água. Mas eu estou falando isso por quê? Porque desde essa época eu defendi a Casan nessa casa. No tempo do senhor Júnior Groscopi, aliás, se nós verificarmos o antes do lado do seu Júnior, né, e até o seu Júnior, Canoinhas melhorou muito. Uma ligação de água na época, a vereadora Norma vai lembrar, vereador Limilson, nós levávamos 90 dias para uma ligação de água. Quem é mais antigo aí sabe que eu não estou mentindo. Hoje uma ligação de água não é mais problema, uma ampliação de rede não é mais. Então, Canoinhas, a questão de água melhorou muito. Isso é real, né? Isso todo mundo vê as ampliações de rede. Hoje dá muito menos vazamento que antigamente, com a retirada da questão dos canos no meio das vias, né? Um projeto, uma lei que teve por iniciativa do vereador Paulo Glinski, né? Para toda a pavimentação nova que for feita, é necessário que a rede seja levada aos passeios, né? Isso evita também os vazamentos. Mas, enfim, eu estou aguardando, Kleber, o retorno desses dados para que a gente possa conversar e aí propor, sim, que não seja o 100%. Como o senhor disse, é até 100%. Né? Mas, é até 100%, mas cobra-se 100%. Né? Então, eu penso que Canoinhas poderia ser 80%. Não, vamos discutir com números. É isso que o senhor disse, né? Por isso, correto, esse requerimento. E antes também já aproveitando que eu estou falando, nesse mesmo dia, num dia desses, eu fiz uma fala de que houve uma substituição no meu hidrômetro, né, na minha residência. E que deixou um comunicado de que aumentaria. Se não me engano, foi o Lucas, né, que me atendeu lá. Aliás, Lucas, atendeu muito bem. Eu sei que você vai dizer, mas é a obrigação de todo servidor atender, mas no passado teve alguns na Casan que atendiam mal. Né? Pelo menos atenderam a minha pessoa. Né? Não que eu tenha que ser atendido diferente dos outros, mas no passado teve pessoas ali que atendiam mal. Tanto que eu não costumava ir muito lá. Né? Mas parabéns pelo teu atendimento. E aí, nesse comunicado, dizia da possibilidade do aumento. Curiosamente, aumentou. Mas, só que aqui não fala, normalmente aqui está lido, né? Nesse dia é informado. Esse mês, e hoje é o dia que eu recebi a minha fatura, diminuiu. Né? Diminuiu, e essa diminuição representou para mim quase R$50. Eu, numa residência que tem 4, nós somos em 4 pessoas, eu paguei no mês passado a maior, que foi 210. Esse mês, felizmente, reduziu para R$150. 157, deu mais de R$50. Então, eu até questionava isso com o Lucas, por que eu gasto tanto? Qual é a razão? Né? Tem que haver alguma razão. E até eu fiz a fala aqui, e se eu estiver errado, que eu me recordo que em janeiro de 2018 eu fui viajar, fiquei 11 dias fora e a minha água reduziu quase nada. Em 11 dias. E antes de viajar, tomei a precaução de ir lá e desligar o hidrômetro, né, para evitar de que pudesse ter um vazamento ou coisa parecida. Mas a minha água, se você considerar que 11 dias representa 34%
né, dos dias do mês e a minha redução foi pequena, então aí passa a impressão para a gente que não conhece tecnicamente desse equipamento, passa a não confiar no equipamento, né? E eu não conheço desse equipamento. O senhor afirma que não há nenhuma probabilidade, né, ou quase nenhuma, de que a água que passe por lá, vamos imaginar assim, que a medição seja correta. Isso o senhor afirmou. Pressupõe-se que o hidrômetro marca a quantidade de água que tenha passado por ele. Tem alguns casos que, por deficiência do mecanismo interno, ele pode acontecer de pular algum número. Tá? Então, assim, a maioria dos... vamos puxar um pouquinho para trás. Toda fatura ela pode ser alterada mediante três situações. Tá? Erro de leitura, ou por identificação de vazamento oculto, ou por hidrômetro que esteja atuando fora das faixas de tolerância para a qual ele foi projetado. Então, todo cliente ele tem a gratuidade da primeira verificação, né? Então, se ele não tem erro de leitura, ele verificou as instalações dele que não há vazamento oculto. Ele ainda pode questionar se o hidrômetro está marcando corretamente ou não. E quando há esse questionamento na agência, quando o titular leva lá a fatura reclamada, retiramos aquele hidrômetro, mandamos para o nosso laboratório de hidrometria e é instalado outro novo no local. Enquanto isso, e a fatura fica suspensa durante esse período. Tá? Caso o hidrômetro seja aprovado, ou seja, ele está atuando dentro dos percentuais de tolerância para os quais ele foi projetado, é alterado apenas a data de vencimento e o valor não se altera. Caso o percentual esteja fora daquilo das tolerâncias, a fatura é recalculada pela média daquele mês dos últimos anos. Então existe sempre essa possibilidade quando o cliente não concorda com o valor. Então, e para evitar também esses problemas de hidrômetros marcando errado ou muito antigos, que está sendo feita essa substituição no parque de hidrômetros. Então, mas apenas para continuidade, né? O vazamento oculto não há, até porque a gente buscou... Porque quando a gente fala de pagar uma tarifa de água de normalmente 180, você perde um tempinho para ir lá verificar isso, né? Porque se o senhor considerar que é o que eu pago em torno de R$200, no ano são R$2.400, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos, vamos economizar, vamos cuidar disso, cuidar da energia e tal, porque isso representa tanto em termos de ano. Fica aí, tudo isso. Mas, enfim, eu de fato fiz uso desse microfone falando disso, porque, curiosamente, aumentou 2 metros e agora reduziu 6 metros. Né? Então, no mesmo período ali de medição, né? Variou, parece que um dia. Mas isso é bastante, né, vereador Paulo Glinski? E eu estou falando, eu tenho uma condição, não aqui não está se queixando de salário, mas estou falando de pessoas que talvez tenham um problema com o hidrômetro, né, e que também gera essa dúvida: será que eu pago de fato o que eu uso ou não pago, né? E há relatos de pessoas, e tomara que de fato só gastem isso, mas se forem trocar os hidrômetros, né, o senhor falou que há uma previsão de troca de 1.000 unidades, mais ou menos 1.000. Eu não sei quantas 1.000 há no município. Um pouco mais de 15 mil. Um pouco mais de 15. Vão trocar 1.000. Tem gente aí que então vai ter um susto, vereadora Thelma, né, porque pela informação do quanto gasta. Né, e olha que lá em casa a gente procura cuidar da água, como o vereador Renato... o vereador Coronel Mário Renato Erzing falou. Mas eu só fiz esse relato aqui para dizer que, de fato, trouxe essa casa, né, porque noticiava de que poderia aumentar e aumentou. Né? De fato aumentou, mas aumentou além do normal que eu usava ali. Agora, felizmente, eu reduziu, espero que... e o uso... Esse mês eu não falei para ninguém cuidar nada lá em casa, para ser o mesmo uso, para verificar se havia alguma diferença. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da Casan, membros da imprensa, comunidade, internautas,
até só para descontrair, precisaria quase dar uma revisadinha, né? Que baixou bastante, né? Tem que ver se esse hidrômetro aí não está... Está marcando a menos? Está marcando a menos, né? Baixou bastante, né? Senhor presidente, só para fazer alguns comentários. Primeiro, agradecer a presença e as explicações, agradecer a presença dos amigos e amigas da Casan. Essa questão da tarifa e essa questão da Ares é algo que a gente tem que colocar exaustivamente aqui na Câmara, porque às vezes a comunidade ela cobra tanto de vocês aqui na Casan e Canoinhas, quanto de nós vereadores, a questão da tarifa. E claro que é 100 e poucos reais, ou 80, ou 90, ou 200, ele é caro, mas nós estamos falando aí da água que abastece uma família toda durante um mês. É caro, mas um tanque de combustível para rodar aí alguns dias, quanto custa, né? Tudo é caro no país. Nós temos uma renda baixa, a comunidade tem necessidade, mas nós temos que analisar alguns conceitos. Não estou dizendo aqui que o preço é justo, entendo que deveria ser menor, tanto da água quanto por consequência do esgoto, mas nós não podemos esquecer que a Ares ela tem um mecanismo para fazer esse estudo, e é isso que Vossa Excelência pediu para que eles façam, e que a tarifa em Canoinhas ela está atrelada ao contrato que foi feito. O contrato que foi feito prevê o investimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A Ares, quando for analisar a questão da possibilidade ou não da redução, ela vai levar em conta tudo isso. Quando ocorreu a questão da possibilidade de municipalizar, e a minha vontade, eu era um defensor da municipalização, alguns dos funcionários aqui que estão há mais tempo lá sabem da posição, era gritante na comunidade o desejo de municipalizar, até pelo histórico de abandono que a Casan tinha tido com o município de Canoinhas, especialmente na questão do esgoto, da captação, tratamento que, na verdade, na prática não existia, com exceção de alguns pontos nas Coabs, se não me falha a memória. Mas verificando o investimento que era necessário, verificando o preparo técnico que era necessário, e principalmente com a possibilidade que existiu daquela captação de recurso externo para propiciar que a Casan fizesse o investimento, esse foi o fator que definiu. O que definiu o município de Canoinhas permanecer com a Casan não foi a vontade dos vereadores na época, nem do prefeito. Foi um projeto que permitia, olha, dentro de um determinado período, você vai ter investimento na ampliação da rede de captação, tratamento e tudo mais, e vai ter a possibilidade de instalar a rede de coleta de esgoto e tratamento. Existia uma planilha, existia uma expectativa de investimento, existia um projeto para aquele investimento, e, pelo outro lado, existia uma vontade de municipalizar de alguns. E de forma prática, foi optado por renovar a concessão, fazer o programa de gestão, e tudo isso que nós falamos hoje, a tarifa, o percentual, a questão da cobrança do tratamento de esgoto, tudo isso é inerente àquela época. Não há hoje uma possibilidade que passe por alguma das pessoas que estão aqui no plenário, ou estão assistindo, ou estão acompanhando a TV Câmara, não passa por nenhum de nós a possibilidade hoje de reduzir. Passa por nós a possibilidade de pedir uma reanálise de cálculo, e se essa reanálise de cálculo permitir a redução, vai acontecer. E se não permitir, não vai acontecer. É um contrato firmado, tem garantias, tem várias situações. Então eu faço a situação porque às vezes a pessoa, por que o vereador não briga lá para reduzir? Todos nós queríamos que reduzisse. E com certeza vocês da Casan também pagam. Sim. Todo mundo que está aqui não tem gratuidade de água para ninguém lá. Então todos nós aqui pagamos. Então todos nós queríamos que reduzisse. Mas existe um mecanismo. Nós estamos aí na véspera de um ano eleitoral. Ano que vem vai ter gente que vai dizer, olha, se eu me eleger eu vou baixar a tarifa. Sabe, essas coisas tem. Então vamos deixar clara a situação. Foge do nosso poder, do nosso controle, da nossa vontade. Esse é um ponto só para colocar. Kleber, você mencionou aqui a questão do 16,5% de coleta, né, do 15,4. 15,4, marquei errado aqui então. Eu queria ver com você a seguinte situação. Existe um estudo para saber o quanto, esse é o que a rede abrange. Isso. Mas e o quanto efetivamente, tem um estudo do quanto efetivamente tem sido captado, quantos domicílios
foram ligados ou quantos ainda não foram? Existe algum estudo já nessa linha? Então, isso demanda fiscalização por parte nossa, da Casan, né? Então, para auxiliar nessa questão, foi feito processo licitatório e foi contratada a Engepar, tá? Que é uma empresa que nos auxiliaria na manutenção das redes e também nesses serviços de fiscalização. Porém, tá tendo alguns problemas aí no contrato e acaba que a gente não está tendo o atendimento que era previsto até então. A gente está lidando isso de outra maneira. O que acontece? A gente precisa fazer fiscalização. São 2.300 ligações aproximadamente. Para você fazer a fiscalização, porque não é só ver se está ligado ou se não está ligado, é ver se está ligado ou não, e se está ligado corretamente, né? Para isso são feitos testes com corante alimentício em todos os pontos de água e é conferido, e daí tem que ser feito por 2 pessoas, e é conferido se o que está saindo naquele ponto de utilização de água está chegando lá na caixa de inspeção na calçada, porque ele tem que estar todos os pontos de uso indo para lá, exceto ralo de jardim, calha de água de chuva, né, que isso não é esgoto, isso não pode ir para a nossa rede, a rede não foi dimensionada para isso. Então, cada verificação dessa, dependendo da complexidade do imóvel, demora meio turno, um período inteiro, da manhã ou da tarde, né? Então, ele acaba sendo um pouco demorado. E a gente está segurando um pouco para fazer essa fiscalização de fato, porque a gente sabe que se para pagar a fatura já deu impacto, na hora que a gente for fiscalizar, vai gerar uma notificação. A notificação implica prazo. E o descumprimento da obra de interligação no prazo implica multa. E é o último expediente que a gente quer usar. A gente não quer multar ninguém. A gente quer que o pessoal, né, faça a ligação e a ligação correta por conta própria. Porém, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer essa fiscalização. Antes ainda, que nem eu mencionei antes, que eu desejo fazer em breve uma viagem para Florianópolis para discutir algumas coisas do andamento do contrato de programa e esses outros investimentos que não são urgentes, diferente daqueles que eu falei anteriormente. Inclui também a expansão para cá do mesmo modelo que existe em Florianópolis, que é uma aliança entre Caixa Econômica, Prefeitura e Casan, que é o cartão Se Liga na Rede. Ele funciona nos mesmos moldes do Construcard, com um limite de R$5.000 para pagar mão de obra e material. Tá? O processo de análise de crédito, para quem vai poder ter ou não esse cartão, isso é com a Caixa Econômica, nos mesmos moldes do Construcard. Então, antes de fazer a fiscalização, antes de começar, eu quero ter isso aqui pronto, para poder propiciar para o pessoal, para ter essa oportunidade, que daí dá até 60 meses para pagar. Porque é uma obra cara de esgoto, a gente sabe disso. A gente sabe quanto custa uma interligação. A gente fez no nosso escritório também, né? Então não foi barato. E até às vezes para a pessoa, às vezes o morador daquele imóvel não sabe nem por onde passa a tubulação, por onde vai, de onde vem. Então até o serviço que dá de mão de obra, até a pessoa achar tudo e fazer a conexão, demora mais e consequentemente custa mais caro. Então a ideia, antes de fazer a fiscalização, para a gente ter esse número aí, que a gente tem o controle via sistema, depois que for feitas as verificações, a gente quer primeiro viabilizar essa questão desse cartão Se Liga na Rede. Eu fiz esse comentário porque eu sou um exemplo típico. Eu fiz a ligação lá do meu, lá na minha residência, a questão de uns 40 dias atrás. Já podia ter feito antes. E era simples de fazer. No meu caso, era simples de fazer. Mas eu confesso para vocês, é a questão até da ignorância. Na minha visão, estava instalado, eu tinha uma tubulação lá e imaginei que o serviço tinha sido feito por um profissional que trabalhou para mim e ele acabou não fazendo, agora foi verificado e foi feito. Mas por que eu faço essa menção? Existem casos que têm uma dificuldade maior. Existem casos que o valor vai ser bem elevado. A questão até do bombeamento, aí, dependendo da questão da rua. Mas existem outros casos, por exemplo, como era o meu, que talvez era mais simples de fazer. Mas no subconsciente de muitas pessoas hoje está aquela ideia que, olha, isso aqui para ligar é extremamente caro. E talvez seja, ou talvez não seja. Então, seria interessante, quem sabe até ser adotado em parceria até com a Secretaria do Meio Ambiente do município. Nós estamos falando até numa questão ambiental. Existem muitas ligações de esgoto no nosso município
na rede de água pluvial, na nossa tubulação existem muitas. Basta a gente sair em algumas regiões aí que a gente vê na Boca de Lobo o cheiro que tem. Ora, se tem um tubo que está passando do esgoto daquela pessoa, indo para a tubulação da água da chuva na rua, não está muito difícil para ele ligar na captação de água do esgoto, sabe? Então nós precisávamos, quem sabe, e por outro lado está causando uma questão de poluição, está indo aí para o nosso... Basta a gente ver como é que é o nosso arroio Monjolo, né? Isso vai para o nosso rio, né? E toda essa área central, ela já conta com a cobertura da rede de esgoto. Então, dentro dessa linha, quem sabe uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município e alguma, eu não vou dizer a fiscalização, mas uma orientação muito prática nesse sentido. Talvez a pessoa está vendo uma dificuldade onde não tem. Talvez ali está mais fácil para ligar. Aquela que vai ser mais difícil, vai ter que fazer o bombeamento, vai ter que fazer uma mudança na casa dela lá, enfim, essa é uma outra situação que vai entrar. Então, talvez dentro dessa linha a gente conseguisse ampliar isso. Sim, sim. É uma sugestão de um leigo, né, mas falando. Eu queria só para concluir, você mencionou a questão o vereador Célio também falou a questão do São Cristóvão, né? Até também para que fique claro para a comunidade, existe lá uma ação judicial, existe um depósito mensal por parte do Samasa. Existe. E há uma perícia judicial que vai definir se aquele valor que está sendo depositado mensalmente desde lá da época da municipalização, se aquele valor era correto, ou se ele é a maior ou a menor. Exato. Mas vai ter um valor lá que vai ficar disponível para a Casan. Sim. E é um valor significativo, eu não sei por mês quanto que é o depósito lá, mas... Posso falar em consumo em metros cúbicos. É 45 mil metros cúbicos, mais ou menos. Em reais... Eu não tenho esse valor. Mas o valor do depósito lá é entre 20 e 40 mil, se não me falha a memória. É mais que isso. Menos? É mais. Bem mais, né? Mais. Tá. Então, eu faço a menção pelo seguinte. Tem um valor significativo dentro desse processo. Tem. Um valor bastante alto. Nós estamos falando aí em 4 anos, 5 anos que municipalizou? 2011 municipalizou. Pois é. Então, vejam, esse valor, eu coloco aqui porque, como você colocou, a questão é custo, a questão é valores, a questão é necessidade, de repente, da gente ter um investimento na nossa nova estação de tratamento, quando ampliar a rede. E nós temos aí um valor muito significativo nesse processo. O processo vai terminar já? Não. Esse processo, se não me falha a memória, não faz parte dele. Estou falando aqui com um intrometido que deu uma verificada, não sou advogado da Samasa e nem acompanha a parte da Casan, mas assim que a perícia conclua e se definam os valores, esse valor vai estar disponível para a Casan receber. Correto. Seja X ou Y, mas é um valor extremamente alto no final. Correto. E a gente espera que esse valor seja investido aqui em Canoinhas, né? Que não vá para o bolo geral da Casan, porque... Esses investimentos que eu mencionei, só esses emergenciais, já vão beirar próximo da dívida atual total, desconsiderando o que está sendo depositado em conta judicial. Né? Isso. Então, eu faço esse comentário para que 2 situações fiquem bem claras. Primeiro, o pessoal lá no São Cristóvão ele paga a fatura de água deles para a Samasa. Para que não seja dito por ninguém, às vezes o pessoal, Canoinhas dá água para lá. Não, eles pagam a fatura deles, lá dentro do percentual deles, e o Samasa deposita um valor que vai ser entendido como correto ou incorreto no final. Se tiver incorreto, vai ter que complementar, e se depositou a mais, vai ser debitado o valor que está ali, e o que sobrar é um valor para a Casan utilizar naquilo que entenda como mais correto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Já que a gente falou, eu sei que o senhor talvez não vai poder ter dados precisos, né, mas ou pelo menos aproximados. Quanto é o custo de uma ligação média, considerando, né, o que o vereador Paulo Glinski já falou? Por exemplo, na minha residência, eu tenho a fossa e tenho o filtro, né, então ficaria mais fácil, né? Era só ligação do filtro para a rua. Mas considerando médio, né? Considerando, pelo que eu entendo, considerando um valor médio. Então. E mais uma outra pergunta, além do valor médio, é assim, o senhor tem dados de quantas unidades já estão ligadas na rede de esgoto? Então, respondendo a última, que é mais fácil. Conforme eu respondi a pergunta anterior,
A gente ainda não tem esse dado porque a gente ainda não fez a fiscalização, porque a gente sabe que a fiscalização demanda todas aquelas consequências. Hoje a gente tem algum dado estimado, mas a gente não tem o número certo, então eu prefiro não mencionar a estimativa. Quanto a valor médio, fica muito difícil, porque assim, a ligação correta, ela elimina a existência de fossa e filtro. Eles não têm que ser mais utilizados, eles têm que ser aterrados. É a tubulação direta. Tudo que é produzido na casa, tudo tem que ir para a rede coletora de esgoto. Tá? Então, vaso sanitário, máquina lavar roupa, cozinha, tudo. Tá? A única coisa que da situação tradicional que permanece é a figura da caixa de gordura. Ela precisa, porque senão vai entupir a tubulação, gordura não tem jeito. Mas todo o resto, ele não deve passar mais por fossa e filtro. Então, às vezes, o pessoal, por ficar mais simples, só liga a tubulação ali do resto do filtro, já manda direto ali. Está incorreto. A ideia do sistema de esgoto é o esgoto não ter contato com o solo antes que ele seja tratado. Então, por isso, fica difícil estabelecer um valor médio, porque cada prestador de serviço tem uma tabela de mão de obra e tudo mais, e cada imóvel tem suas peculiaridades. Então, tem imóveis que podem custar 400, tem imóvel que pode custar 5 mil. Então, depende de uma série de fatores, realmente. Só uma última dúvida. Onde o esgoto está disponível, ele é cobrado agora, independente de estar ligado ou não? Isso, lei federal determina que esteja a ser cobrado pela disponibilidade. Então, na verdade, hoje está sendo cobrado, mas não é tratado porque ele não chega até lá. Uma parte não chega nas nossas redes coletoras. Então tá. Eu deixo o senhor livre para as suas considerações finais, né, e agradeço pela sua presença. Reforço meu agradecimento aos questionamentos que vocês fazem, e a gente deseja uma aproximação maior da empresa com a comunidade e com vocês vereadores. Tá? Então, em breve, eu vou fazer um convite a todos os vereadores para mostrar com mais detalhado o que é a Casan. Falar sobre terceirização também. Então, vai ser uma conversa bastante produtiva e bastante detalhada, que pode ser esclarecedora em muitos questionamentos que vocês possam ter ou que alguns munícipes possam fazer a vocês. Né? Quero agradecer ao pessoal, aos funcionários da nossa empresa que tiveram, os demais presentes também, e que estamos sempre à disposição para qualquer coisa que seja necessário. Okay. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 058, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel da outras providências. São 3 áreas de terras integrantes da matrícula 34005. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei 58/2019, no seu artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder, na forma da Lei Orgânica Municipal, incentivos com a finalidade precípua de acelerar o desenvolvimento do município de Canoinhas e obter resultados socioeconômicos a curto, médio e longo prazo por meio da concessão de uso das seguintes áreas integrantes da matrícula 34005, uma área de 2.129 metros, a área 2 com 1.671 metros e a área 3 com 1.671 metros. Está aprovado em segunda votação projeto de lei 58/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 062, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de até R$1.993.000. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei
062/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos números 550 e número 551/2019, de autoria de toda utilidade presente. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao Dr. Renato Maia de Faria, promotor de justiça, e a doutora Marilene Graneman de Mello, juíza da comarca, pela dedicação e eficiência no suporte da Operação Campo Limpo, realizado no dia 14 de junho no bairro Campo da Água Verde, demonstrando comprometimento e contribuindo de forma significativa para que a ação fosse realizada. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque a votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos 550 e 551/2019, de autoria de toda utilidade. Requerimento número 552 e 553/2019, de autoria de toda utilidade presente, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Tenente Coronel PM Silvano Sacinski, comandante 3º BPM, e ao senhor Rui Orestes Kirchner, delegado regional de polícia, extensivo a todos os policiais que participaram da Operação Campo Limpo, realizado no dia 14 de junho, no bairro Campo da Água Verde, pelo compromisso de atuar em prol da população, impondo a ordem e o respeito, reduzindo a criminalidade. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em votação única os requerimentos 552 e 553/2019. Requerimento número 554/2019, de autoria de toda utilidade presente, solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Darcy de Matos, deputado federal, pela excelente explanação na palestra sobre a reforma da Previdência e pelo empenho em defender os interesses das classes mais afetadas pelo assunto. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 554/2019, de autoria de toda utilidade. Requerimento número 555/2019, de autoria de toda utilidade presente, solicito que seja encaminhado ofício parabenizando a diretoria da APAI, extensivo a todos os colaboradores, especialmente aos voluntários, pela organização da Sexta Feijoada, realizada com muita dedicação e carinho. Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Só brevemente, pode ser para a semana que vem, mas a gente que acompanha esse grupo da turma da terça que faz a feijoada, eu sugiro semana que vem a gente fazer um requerimento endereçado a esse grupo, especificamente ao grupo, porque tem um comprometimento muito grande. A gente sabe que a PAI, a diretoria, tem um compromisso, mas quem efetivamente põe a mão na massa são esse pessoal do Clube da Terça. Então, para a semana que vem a gente poder aprovar um requerimento também nesse sentido. Seria isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 555/2019, de autoria de toda a utilidade presente. Requerimento número 556/2019, da autoria dos edis Milson Verca e Norma Pereira, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações se há projeto para pavimentação das ruas Marechal Rondon, trecho entre a rua Cidade de Jaú até a rua João Miller, João Schindler, Adolfo Chique e a rua Florentino Alves Vieira, bairro Alto das Palmeiras. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Demilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, canoenses aqui presentes, desejar uma boa noite aos internautas. Senhor presidente, no ano passado a gente fez várias indicações ali, solicitando ao senhor prefeito, também ao secretário de planejamento. Fiz indicação e fiz requerimento, né, na questão da pavimentação asfáltica ali nas ruas do Alto das Palmeiras. Ontem nós conversávamos até com a vereadora Norma Pereira, porque eu estou sendo questionado e procurado, né, quase todos os dias, o vereador Coronel Mário também mora lá, pelos moradores, e ainda mais agora, depois do anúncio do senhor prefeito, né, que anunciou investimento em pavimentação asfáltica aí para o nosso município, né? Então, verificando aí com a nossa assessora Andréia,
a gente teve apenas a resposta do requerimento da Rua Aloysio Stiber e Rua João Sabatki, o ano passado, dizendo que esse ano, vereadora Norma, ia estar no orçamento, então, para ser contemplada essas ruas ali nas Palmeiras. Assim como a vereadora Norma também foi procurada por alguns moradores, então a gente fez esse requerimento realmente solicitando, né, se há projeto e que essas ruas sejam contempladas ali para o nosso bairro Alto das Palmeiras. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 556/2019. Requerimento número 557/2019, de autoria de Edilvio Márcio Doski. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Luscov, secretário municipal de Educação, solicitando informações sobre qual a previsão para o conserto do elevador da Escola Básica Municipal Doutora Haroldo Carneiro de Carvalho. O elevador é fundamental para a escola, que tem alunos cadeirantes e necessitam deste para acessar as áreas importantes no piso superior. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 557/2019. Requerimento número 558/2019, de autoria de Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adir Fácio, diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares, expondo solicitando que segue. Considerando as constantes reclamações de pessoas da comunidade relativas ao aumento de cobrança de tarifas de consumo de água, considerando que alguns municípios estão discutindo e editando projetos de lei que obrigam a Casan a instalar bloqueadores de ar nos medidores de consumo, alegando que o equipamento poderia ajudar a reduzir o valor da conta e evitar que o ar passe pelos canos e tenha, em tese, registro não compatível com o consumo. Respeitosamente requer: se existe fiscalização por parte da Ares, considerando suas atribuições, objetivos e competências relativas à instalação de bloqueadores de ar por parte da Casan. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, eu não formularia o requerimento se a apresentação fosse feita anteriormente, porque o senhor já deu tecnicamente as explicações. Mas eu só solicito também, por favor, à Secretaria Legislativa, por dever de justiça, inserir esse requerimento, pedido também do vereador Paulinho Basílio, né, que foi o primeiro que levantou esse assunto, que foi cobrado também. Né, só solicito que seja inserido também o nome dele. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 558/2019. Que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se há vereadores interessados em falar sobre matérias de interesse pessoal. Não. Eu quero apenas lembrei agora, na noite de ontem, essa casa aprovou em sessão ordinária e depois extraordinária o projeto de lei que possibilita, a vereadora Thelma Bley, pagamento de aluguel social. E hoje pela manhã participei, junto no gabinete do senhor prefeito municipal, de uma reunião com essas famílias que serão beneficiadas com esse aluguel. Foi repassado as informações necessárias, que a partir de hoje já tem a possibilidade de buscarem essas casas, porque o prazo para as suas saídas, daquele imóvel, sua retirada imóvel, está em 10 dias. E teve uma outra situação, porque num primeiro momento nós vamos resolver a situação por 6 meses, vereador Paulo Glinski. Mas, e como é que ficam essas famílias, posterior a isso? A lei diz que nós podemos pagar aluguel por até 6 meses. E aí, conversando com o senhor prefeito municipal, mais uma vez sensível à causa, ele está buscando áreas, que nós temos no nosso município já com matrículas, para que possa enviar um projeto de lei dessa casa, solicitando a alienação desses imóveis, para essas famílias. Claro que nas condições sociais, para um pagamento
de que a lei permite, que é até 120 meses. E qual é a razão da minha manifestação, senhores? É porque, logo encerrada essa reunião, foi feita uma busca junto à Secretaria de Planejamento, eu até porque eu conhecia essas áreas por conta, né, do trabalho que já desenvolvi na Secretaria de Habitação. A gente encontrou essas áreas e nos próximos dias, talvez até ainda até o final dessa semana, seja possível que esteja adentrando nessa casa o projeto de lei possibilitando essa alienação. Por que dessa pressa? Primeiro, as áreas estão legalizadas, elas têm matrículas individuais, conforme eu já relatei. Porém, há toda uma preparação da área, na questão de terreno, ligação de água, ligação de energia elétrica, né, porque tem toda essa infraestrutura que ela não dispõe nesse momento. Por quê? Porque essas famílias possam, quem sabe, num curto espaço de tempo, iniciarem, né, fazer a relocação dessas casas, vereador Thelma, se é que algumas terão condições, né, até porque são casas de 10, 20, 30 anos, até arrisco até dizer que talvez algumas até mais. Mas, enfim, o município está dando também essa condição possibilitando essas áreas para que essas famílias possam ter uma questão de segurança. E eu tomei a liberdade, senhores e senhoras vereadoras, de falar para aquelas famílias que essa Câmara estaria também sensível a essa casa e que daria a celeridade necessária, o que for possível, para aprovarmos esse projeto, para que a Secretaria de Habitação possa, então, prosseguir com a questão da documentação, formalização de contratos, vereador Chico Mineiro, né, porque essas famílias possam edificar suas residências e, dessa forma, ter um lar, né, que é um lar, lugar de amor e respeito, né, se nós formos buscar L-A-R, lar, lugar de amor e respeito, e que, infelizmente, nos últimos tempos, essas famílias estão sofrendo. O vereador Thelma Sor, que esteve lá fazendo trabalho social, sabe do como foi sofrido, tem sido sofrido esses últimos dias para aquelas famílias. Então, eu tomei a liberdade de dizer de falar em nome do Poder Legislativo, dizendo que essa casa, mais uma vez, estará sensível à causa deles, possibilitando, então, vereador Coronel Mário, a aprovação desse projeto de lei que vai auxiliar numa melhor condição de vida para aquelas famílias. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença dos funcionários, colaboradores da Casan, do nosso engenheiro Kleber, agradecer a presença, né, a sempre presença do Cláudio, do seu Eugênio e do Gustavo, sim, né, e também, Gisele, quando eu fiz a menção do Júnior, né, que foi gerente da Casan, a senhora que foi minha colega de graduação e pós-graduação também teve passagem, né, pela gerência da Casan, então só queria fazer essa menção. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.